Olá, a paz. Nós vamos reiniciar o nosso estudo sobre a compreensão da batalha espiritual e estamos na etapa de entender o que significa o conflito com a carne, esse amigo ou aliado de Satanás, que é a nossa natureza decaída e, consequentemente, inimigo de Deus. Vamos iniciar nosso estudo novamente a partir da leitura do texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 6, que diz: pois a inclinação da carne, da natureza decaída do ser humano, é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz na presença do Senhor. Romanos 8, versículo 6. Nós vamos, a partir de agora, ver mais uma palavra que compõe aquela lista das obras da carne que Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 19 a 21. E desta feita nós iremos estudar o termo eres, a palavra eres, que significa contenda, porfia, rixa, briga, luta, dissensão, disputa e debate. Nós vamos entender um pouco mais sobre esta palavra neste estudo no dia de hoje. Eres. O termo é, na Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, é traduzido como porfia. Na Bíblia de Jerusalém, como rixa. Na Bíblia Linguagem de Hoje, como briga. Na Bíblia Viva, como luta. E nas demais traduções, como contenda, dissensões, porfias, disputas, debates e lutas. Pode-se dizer que ectra, o termo que nós vimos na semana passada, e eres, tem uma ligação muito grande, uma com a outra. Um termo com outro. Ectra, inimizade, é um estado, uma atitude da mente para com as outras pessoas. Já eres, esta palavra, que significa dissensão, porfia, contenda, rixa, briga, luta, disputa, debate, na verdade é o resultado real desta atitude mental. Primeiro, eu não gosto da pessoa e depois essa atitude de não gostar me leva a entrar em litígio, em conflito com a pessoa, com o meu próximo. Eres, então, aparece 3 vezes nos textos chamados deuterocanônicos, como texto eclesiástico, que significa uma luta repetida, furor, perturbação, agitação, ressentimento, e são os males da vida humana que geram a pessoa, de acordo com esse texto pseudoepígrafo ou deuterocanônico, são os males da vida humana, como a morte, o sangue, a luta, a miséria, a fome, a tribulação, a calamidade. Ou seja, lá nas escrituras deuterocanônicas ou apócrifas, que não pertencem ao cânon nem hebraico e nem cristão, o termo aparece pela primeira vez como tendo essa conotação de luta, de embate entre as pessoas. Eres, no grego secular, é uma palavra vívida. Homero e Hesíodo usa como contenda uma deusa repugnante. Contenda é aquela que chama a batalha às hostes, diz Homero. Ele coloca juntos a contenda e o tumulto, e a tétrica morte na sua Ilíada. Hesíodo conta como a mortífera noite tornou-se em Nêmesis, para afetar os homens mortais depois do engano e da amizade, da velhice odiosa e da contenda de coração endurecido. Para os gregos, Eris, a deusa da contenda, era uma força mais maligna da vida, uma das forças mais malignas da vida.
produtora de violência e morte. Eris aparece na ciência grega primitiva como uma das forças fundamentais, essenciais e indestrutíveis do universo. Todas as coisas, disse Heráclito a respeito dos processos naturais da natureza e do mundo, acontecem mediante a luta e a necessidade. Aristóteles escreve a respeito dos pontos de vista de Heráclito. Heráclito repreende o autor daquela linha. Oxalá a contenda fosse destruída de entre os deuses e os homens, porque não haveria escala musical, a não ser que existissem as notas agudas e baixas, nem seres vivos, sem a fêmea e o macho, que são opostos entre si. Ética a Eudemo, escrito de Aristóteles. A ação e a interação entre os opostos é da própria essência da natureza, e se fosse cessar, de acordo com o pensador grego, um só elemento seria dominante no universo e, assim, a criação chegaria ao fim. Empédocles tinha o mesmo conceito de universo. Simplício declara da seguinte maneira seus pontos de vista. Empédocles considera que os elementos materiais são 4: fogo, ar, água e terra, sendo todos eles eternos, mas mutáveis quanto ao volume e à raridade, através da mistura e da separação, mas seus princípios elementares verdadeiros que trazem para estes elementos o movimento são o amor e a luta. Os elementos estão continuamente sujeitos a uma mudança alternada, misturados pelo amor em certo momento, separados pela luta em outro momento. Empédocles, fragmentos de acordo com Simplício. Logo, poder dizer que, para os pensadores gregos, a luta estava embutida na estrutura do universo. E talvez seja por isso que o grego secular, pelo menos nos escritores mais antigos, Eris não é totalmente uma palavra má, mas pode descrever o impacto entre uma mente e outra, de onde frequentemente surge o conhecimento verdadeiro, bem como a rivalidade nas coisas honrosas que contribui para a excelência. Mas, no Novo Testamento, grego, koiné, Eris, contenda, é sempre uma coisa má. No pensamento de Paulo, por exemplo, há duas coisas significativas no que diz respeito à palavra Eris: contenda, porfia, rixa, briga, luta, dissensão, disputa, debate. Eris, primeiro, é um dos males que caracterizam o mundo pagão. Romanos 1, 29. O mundo pagão é um mundo dividido, é um mundo de relacionamentos quebrados, interrompidos. E é somente no cristianismo verdadeiro que pode haver comunhão e união na vida dos seres humanos. Ao cristão é proibido viver em orgias e bebedices, em impudices e dissoluções, em contendas e ciúmes, conforme Paulo declara em Romanos 13, 13. Estas são coisas que o homem deve deixar para trás quando se torna cristão de fato, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Segundo, o fato realmente relevante no tocante ao uso que Paulo faz da palavra Eris é que 4 das suas 6 ocorrências têm conexão com a vida na igreja. 3 delas se acham nas cartas aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, 3:3, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. É Eris que divide a igreja, a contenda, as facções, os partidos, pois uns na igreja de Corinto alegavam ser ou pertencentes a Cefas ou a Pedro, outros a Apolo e outros a Paulo e outros a Cristo. É Eris que dividiu a igreja, que trouxe inimizade onde deveria haver amor. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve que aqueles que pregam em concorrência maligna contra a sua pessoa e cuja pregação dirige-se à sua desmoralização, mais do que a glorificação de Cristo, estão pregando com Eris, Filipenses 1,15, com contenda. Aqui estamos chegando perto do significado de Eris. Eris invade a igreja e torna-se característica da igreja quando os líderes e os membros têm em conceito mais alto as pessoas, os partidos, os lemas, as questões pessoais, do que o conceito que tem de Jesus Cristo. Aqui está a nossa advertência.
Sempre que Jesus Cristo é destituído do lugar central numa igreja, todos os relacionamentos pessoais desandam, tornam-se quebrados, tornam-se interrompidos. Quando um homem começa a pregar, não para glorificar a Jesus Cristo, mas para exaltar seu próprio conceito pessoal e particular sobre Jesus Cristo, ou seja, quando o homem prega uma teologia em lugar do evangelho puro do reino de Deus, quando o homem começa a argumentar a fim de demolir seu oponente, ao invés de ganhá-lo em amor, então entra a eres, a contenda. Nenhum pecado invade a igreja mais comumente do que a eres, a contenda. Nenhum pecado destrói mais a fraternidade cristã do que a eres, a contenda. Eres nem sequer consegue penetrar na igreja se Cristo, de fato, for soberano ali. Eres é, na verdade, uma bomba atômica na comunhão dos irmãos. Vamos a outra palavra. Ou, aliás, as próximas duas palavras. Vamos lá? Vamos ver? As próximas palavras são as palavras zelos, ciúme, emulação, rivalidade, e a outra é fitonos, inveja ou ciúme também. Vamos ver o que significa estas palavras. Zelos, ciúme, fitonos, inveja. Zelos, na Almeida Revista Atualizada, bem como na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia em linguagem de hoje, na Bíblia Viva, é traduzida como ciúme. Na Almeida Revista Corrigida, como emulação ou rivalidade. As traduções de zelos, quando ocorrem no bom sentido, na Almeida Revista Atualizada, como em Romanos 10, 2, 2 Coríntios 7, 7, 2 Coríntios 7, 11, 2 Coríntios 9, 2, Filipenses 3, 6, como vivo interesse, né? Um termo que significa zelar por, tomar conta. Mas ela também é traduzida como ansiedade, em 2 Coríntios 7, 7, em procurar a fé, em 2 Coríntios 7, 11, como caloroso afeto, em 2 Coríntios, Filipenses, 3, 6, como sincero desejo, na Bíblia em linguagem de hoje, em Romanos 10, 2, como dedicação, e em 2 Coríntios também aparece como devoção. Isso no conceito bom da palavra, né? O ciúme como cuidado. Já fitonos, a palavra aparece como inveja praticamente em todas as versões, à exceção da Bíblia de Jerusalém, que também a traduz como ciúme. Estas palavras, ou seja, zelos e fitonos, embora separadas no trecho de Gálatas, em Gálatas 5, 20 e 21, precisam ser estudadas juntas, porque ocorrem tão frequentemente como par, porque há casos em que uma delas tem que ser definida em contraste com a outra. O princípio geral que governa seu significado é que zelos tem um sentido bom e um sentido mau, ao passo que fitonos sempre tem um sentido mau, ou seja, zelos, a palavra ciúme, que pode ser cuidado, tem um sentido bom, cuidado, e tem um sentido mau, ciúme. E a palavra fitonos, inveja, sempre vai ter um sentido mau. A inveja sempre vai ser algo ruim. Começamos tratando as palavras na ordem em que ocorrem nas próprias escrituras. Zelos ocorrem nos dois sentidos no Antigo Testamento grego, ou seja, na Septuaginta. Zelos é usado repetidas vezes a respeito de Deus. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, Isaías 9, 7. Deus tomou o zelo como uma armadura completa. Aqui o zelo é a resolução incansável de Deus no sentido de levar a efeito seus próprios propósitos e de vindicar os seus.
Se pudermos expressar a questão em termos humanos, zelos é o entusiasmo infatigável de Deus em cumprir o seu propósito no mundo. Zelos é a palavra que muito frequentemente expressa os ciúmes santos de Deus. Há um quadro que encontramos repetidas vezes nos profetas. É o retrato de Israel como a noiva de Deus. Quando, portanto, Israel se desgarra para longe de Deus e adora os deuses, pode-se dizer que Israel se entregou a outros amantes que são falsos. E em tal situação, os profetas falam dos ciúmes de Deus, que é o verdadeiro marido de Israel. Ezequiel 16:37, e versículo 38 também, Ezequiel 23:25. Ciúmes de Deus são como os ciúmes de um marido cuja amada comporta-se de uma maneira falsa ou infiel. Assim como zelos é usado no bom sentido, no que diz respeito a Deus, assim também pode ser usado no tocante aos homens. O salmista diz: o zelo da tua casa me consumiu. Salmo 69, versículo 9. O meu zelo, diz, ele me consome. Salmo 119, versículo 139. Este zelo é a paixão por Deus que consome e estimula o ser humano. Mas, igualmente, no Antigo Testamento grego, na Septuaginta, zelos também aparece no sentido mau. O da inveja e ciúmes que destrói os relacionamentos pessoais e a felicidade individual. Ele faz, diz a Jó, a ira do louco o destrói. O zelo, a inveja do tolo o mata. Jó 5, versículo 2. O ciúme deixa o homem furioso. Provérbios 6, versículo 34. O zelo deixa o homem furioso. O escritor de Eclesiastes adota o ponto de vista de que a labuta e a diligência são simplesmente o resultado da inveja do homem contra o seu próximo. Eclesiastes 4:4. Amor, ódio e inveja, todos eles perecem na morte. Eclesiastes 9:6. O ciúme, o zelo e a ira encurtam a vida. A ansiedade provoca a velhice precoce. Zelo pode ser uma coisa maligna que arruína o ser humano. Voltemos agora ao Novo Testamento. Nas cartas de Paulo, zelos ocorre 9 vezes, pelo menos 6 num bom sentido. Os judeus têm zelo por Deus, mesmo sem iluminação. Romanos 10, versículo 2, escreve o apóstolo. Paulo, no seu zelo pela lei, era um perseguidor da igreja. Filipenses 3, versículo 6. Paulo fala do anseio e do zelo dos coríntios pela sua pessoa. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. E do zelo que o arrependimento produz neles. 2 Coríntios 7, versículo 11. Fala do zelo dos coríntios na sua contribuição à coleta em favor dos pobres na igreja de Jerusalém. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Tem zelo pelos coríntios porque foi ele quem os preparou como a noiva de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Por outro lado, as contendas e os ciúmes, zelos no mau sentido, são duas coisas das quais os cristãos devem se livrar, tendo em vista a proximidade da vinda de Cristo. Romanos 13, versículo 13. Os ciúmes e as contendas são uma prova de que os coríntios ainda não estão sob os domínios de Deus e se colocam para serem manipulados pela sua natureza instintiva humana decaída. 1 Coríntios 3:3. O ciúme, o zelo, no mau sentido, é um dos erros que Paulo teme achar se voltar em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 20. Aqui, então, temos esta palavra equilibrada, por assim dizer, entre o bem e o mal. Quando nos voltamos ao exame destas duas palavras no grego secular, ou seja, fitonos e zelos, ou zelos e fitonos, ciúme e inveja, recebemos ajuda real na definição do significado delas. 3 escritores dão uma ajuda notável. Platão usa as duas palavras repetidas vezes. A ira, o medo, o luto, o amor, os ciúmes, zelos e a inveja, fítonos, são dores da alma. Uma comunidade que não há riqueza nem pobreza é a única comunidade onde a insolência, a injustiça, as rivalidades e as invejas não têm oportunidade alguma de florescer. Tão logo existe a riqueza,
a olhares ciumentos, ou seja, a olhares de zelos, segundo Platão na República. Mas há o uso das palavras em Platão que é de relevância especial. Depois do sucesso de Atenas contra os bárbaros e depois da maneira com que Atenas salvou a Grécia, ela teve de passar pela penalidade inevitável do sucesso. Em primeiro lugar, foi assaltada pelos ciúmes e depois pela inveja. Ou seja, em primeiro lugar, ela foi assaltada pelos zelos e depois pela inveja, Fítonos, que trouxe a guerra no seu séquito. Fica claro, nesta base, que Platão considera zelos como uma etapa no caminho para Fítonos, ou seja, antes da inveja vem o ciúme. Zelos, poderíamos dizer, é a inveja que lança olhares de má vontade. Fítonos é a inveja que chegou às ações hostis. Há, conforme veremos, outras diferenças, mas até agora foi estabelecido o seguinte: zelos é menos sério, menos amargo, menos maligno do que Fítonos. Fítonos é aquilo a que zelos pode chegar, a não ser que o coração seja purificado. Ou seja, Fítonos, inveja, é o ciúme na sua larga escala. É realmente muito lúcida a maneira como Aristóteles lida com a diferença entre as duas palavras. Para Aristóteles, zelos é um sentimento bom e necessário da alma. Zelos é um estímulo, é o cuidado, é o sentimento que vem do homem quando vê outra pessoa possuindo alguma coisa nobre. Esse sentimento não é de tristeza, porque a outra pessoa possui uma coisa magnífica. Apenas é um lamento por também não possuí-lo. É uma virtude e uma característica do homem virtuoso. Não há nela má vontade, mas há o incentivo para a ambição nobre, no sentido de obter uma virtude que foi vista de relance, mas não possuída. Por outro lado, Fítonos, para Aristóteles, é um tipo de dor diante da visão do sucesso do outro, a dor diante daquilo que é bom no outro. Segundo a definição dos estoicos, Diógenes Laércio fala que Fítonos é, na verdade, a dor que eu sinto pelo sucesso do outro. Essa dor é tão grande na sua origem que leva a pessoa a brotar dentro de si uma amargura pelo bem-estar que o outro vivencia. O homem que tem Fítonos no seu coração não é inspirado por uma ambição nobre. Simplesmente está amargurado diante da visão da outra pessoa possuindo algo que ele não tem. E faria tudo quanto fosse possível para que essa pessoa não viesse a possuir tal coisa, mas para evitar que essa pessoa possuísse. Fítonos é a baixeza, é a característica do homem vil, segundo Aristóteles. Zelos pode ser uma ambição nobre. Fítonos nunca poderá ser outra coisa senão ciúme malévolo, amargo. Xenofonte, na sua Memorabilia, transmite uma definição de Fítonos que é importantíssima. Diz ele: é um tipo de dor, não diante do infortúnio de um amigo, nem diante do sucesso do inimigo. Os invejosos são aqueles que se irritam somente com o sucesso dos seus amigos. Xenofonte cita isso em Memorabilia. Fítonos, então, é um sentimento horrível. Plutarco faz muita coisa para definir o significado destas palavras. Zelos, escreve ele, é o desejo de estimular aquilo que elogiamos. É a boa disposição para fazer o que admiramos e de não fazer o que censuramos. É a imitação de mimeses daquilo que é excelente. O amor por uma pessoa, diz ele, não pode ser realmente ativo, a não ser que haja nele um pouco de zelo, um pouco de cuidado, um pouco de ciúme, no bom sentido. O amor verdadeiro da virtude não pode ser eficaz a não ser que crie em nós não a inveja, Fítonos, mas o estímulo, o sentido de cuidado nas coisas honrosas. Não é contenda, não é rivalidade, na verdade é cuidado. Por outro lado, Fítonos é inveja a toda a prosperidade e sucesso alheio, e portanto é ilimitada, sendo como a oftalmia, ou seja, uma inflamação nos olhos, que se perturba diante de tudo que tem brilho. Fítonos irrita-se diante da prosperidade alheia. Os insetos atacam o trigo maduro.
A inveja ataca os bons e aqueles que estão crescendo na virtude e na boa reputação. Diz Plutarco. A inveja, disse Eurípides, é a maior enfermidade dos homens. Podemos ver a diferença entre as duas emoções, conforme Plutarco e Aristóteles as viam em duas histórias gregas. Temístocles não conseguia descansar quando pensava na grande vitória que Miltíades obtivera em Maratona. O pensamento dela enchia-o de ambição nobre. E não descansou até que conseguiu sua vitória em Salamis, lado a lado com a vitória de Miltíades em Maratona. Não tinha inveja da grandeza de Miltíades, desejava realizar algo semelhante. Isto é zelos. Desejar algo semelhante é zelo, e não desejar um insucesso ou que o outro perca aquilo que conquistou. Aristides era chamado justo, estava sendo processado e certo homem veio a ele sem saber quem era e pediu a Aristides que lhe escrevesse o seu voto, pois não sabia escrever. E o voto era a favor do banimento do próprio Aristides. Que mal Aristides lhe fez? Perguntou-lhe. Estou cansado, disse o homem, de ouvir as pessoas o chamarem de o justo. Esta não era nenhuma ambição nobre no sentido de imitar a grandeza, era simplesmente o ressentimento amargo, porque alguém era considerado grande. Isto é fítonos. Fítonos não ocorre no Antigo Testamento canônico, em lugar algum. Ocorre, porém, nos apócrifos. É por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Prová-lo-ão quantos são de seu partido. A inveja é uma coisa diabólica. Não caminharei junto com a inveja corrosiva que com sabedoria não comunga. Em 1 Macabeus, o historiador diz a respeito dos romanos: confiam por um ano o poder sobre si e o governo de todos os seus domínios a um só homem, unicamente ao qual todos obedecem, sem haver inveja ou rivalidades entre eles. 1 Macabeus 8:6. Fítonos é claramente algo a ser detestado. Paulo usa apenas duas vezes. Em Romanos 1:29, é um dos pecados que caracterizam o mundo pagão. E em Filipenses 1:15, é o Espírito que impulsiona aqueles que pregam a Cristo. Não tanto para ganhar as pessoas para Cristo, mas simplesmente para ofender Paulo. Não cobiçam para si o sucesso dele, mas desejam negá-lo. Os escritores pagãos teriam permitido alguma grandeza necessária a zelos, ao ciúme, ao cuidado, uma rivalidade na ambição nobre, mas estava para vir o dia em que Clemente de Roma faria remontar todo o pecado a esta própria qualidade. A inveja, escreveu ele aos Coríntios, como zelos, foi responsável pelo assassinato de Abel, cometido por Caim, pela fuga de Jacó diante de Esaú, pela venda de José pelos seus irmãos para o Egito, pela tentativa do assassinato feito por Saul contra Davi, pelo ódio dos pagãos em relação aos cristãos, disse Clemente na sua carta. Há algo trágico na situação humana aqui. Fítonos sempre foi uma palavra feia. Inveja, algo que prejudica os relacionamentos humanos. Mas eles poderia denotar uma coisa grandiosa que acabou em pecado. Talvez seja verdade dizer que não há teste melhor para um homem do que a sua reação diante da grandeza do sucesso da outra pessoa. Se isso levar a zelos, ao cuidado, que é uma nobre ambição, não um ciúme doentio, trata-se da obra do Espírito. Mas se o levar a um ressentimento amargo, ciumento, trata-se da obra da carne. Aquilo que deveria ser um incentivo à bondade tornou-se então uma persuasão e um pecado na vida deste ser humano, deste servo ou serva de Deus. Então, zelos pode ter uma conotação boa, desde que acompanhado pelo sentimento de cuidado em relação ao outro e de aprendizado para que aquilo que o outro conquistou de bom seja um estímulo para mim
ou para você, para que nós cheguemos àquele patamar, àquele lugar que outro chegou. Mas quando esse ciúme, esse estímulo, este sentimento torna-se ressentimento amargo, dor pela vitória e sucesso do outro, aí é fítonos, é inveja. E isso precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque é obra da carne e não fruto do Espírito. Passemos então à próxima palavra para a nossa meditação. A próxima palavra que nós veremos é a palavra timos. Ira, explosões de raiva, crises de fúria, mau gênio. Vamos ver o que significa esta palavra. Timos. Ira, explosões de raiva, crises de fúria, mau gênio. Em todas as versões em português, menos na Bíblia em linguagem de hoje, timos é traduzido por ira. Na linguagem de hoje, temos a palavra raiva. Em outras versões, temos como crise de fúria, explosões de paixão, mau gênio. Na Almeida, revista atualizada, indignação, como em Romanos 2, versículo 8, e ira furiosa, como em Colossenses 3, versículo 8. Timos é uma palavra com potencial quase ilimitado para o bem e para o mal. Pode descrever uma qualidade sem a qual nenhum bom caráter pode florescer. Pode descrever uma qualidade que arruína relacionamentos pessoais e que destrói a fraternidade dentro da comunidade. Comecemos examinando Timos no Antigo Testamento grego, na Septuaginta, na versão dos 70, onde ela ocorre cerca de 300 vezes. Na Septuaginta, Timos aparece sendo usada como respeito aos homens num sentido mau. Caim, diz o texto, lá que desviou-se da sabedoria com a ira e tornou-se assassino do seu próprio irmão. O orgulho não foi criado para os homens, nem a ira feroz para os que nasceram da mulher. Os ciúmes e a ira encurtam a vida, a ansiedade provoca a velhice precoce, como nós vimos lá nos apócrifos. Não há pior veneno do que o veneno da serpente, nenhuma ira é pior do que a ira de um inimigo. Na Septuaginta ainda, timos pode ser usado no sentido bom. 3 coisas provocam a ira do sábio: um guerreiro passando necessidade por causa da sua pobreza, homens inteligentes que são tratados com desprezo e o homem que se desvia da justiça e peca. Ali a palavra significa a justa indignação diante daquilo que está errado. Ainda na Septuaginta, timos é usado mais de uma vez a respeito dos animais selvagens que seguem seus instintos ferozes. Diz assim o texto o seguinte: o sábio conhece a natureza dos animais, o gênio das feras. A sabedoria fala das feras cheias de ira, de timos, da terrível fúria das feras selvagens. Conforme veremos, timos é a realidade única da palavra possível para a fúria de um animal. Timos é usado também em relação a Deus. Na versão 70, há nele misericórdia e ira. Há nele misericórdia e cólera, e a sua ira pousará sobre os pecadores. Eclesiastes 5, versículo 6. Os homens são advertidos a pensarem na ira de Deus e no dia da morte.
No Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, timos, ira, é usado a respeito à ira de Deus. Os pecadores serão obrigados a beber da taça do furor de timos, da ira de Deus. Apocalipse 19, 15, 16, 19, Apocalipse 14, 19, 15, 1 e 16, 1. No Apocalipse, timos não é somente usado no tocante a Deus, mas também com relação ao diabo. O diabo vem com grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, versículo 12. Fica bem claro que timos é uma palavra com ampla gama de significados, inclusive a ira humana e a divina, a ira diabólica e animal, a ira nobre e a ira destrutiva. Voltemos agora para timos dos escritores gregos seculares. Nesses escritores voltaremos a ver como timos é uma qualidade que pode-se dizer está sempre equilibrada numa linha muito fina, pronta para cair de um lado para o outro, ou seja, do bom para o mal. Timos pode ser uma palavra nobre, conforme em Aristóteles, significa espírito, não no sentido religioso do termo, mas no sentido em que dizemos que uma pessoa cheia de vida viril tem espírito, tem timos, né? Esta está classificada com a coragem, ética nicoma. É a capacidade da alma mediante a qual os homens amam, têm capacidade de ordenar, emocionam-se com liberdade, sentem justa indignação diante do erro. É o elemento da alma humana da qual dependem a fortaleza, a nobreza, o cavalheirismo, a liderança. Mas os escritores clássicos não têm a mínima dúvida no que diz respeito ao perigo que está presente em timos. Na ira, é como uma dinamite que pode ser bem usada para abrir um caminho através de um obstáculo por meio das suas explosões ou para reduzir uma cidade a ruínas. Aristóteles, na sua Ética Nicômaco, usa a palavra ao que chamaríamos de paixão. Usa essa palavra ao que aquilo que chamaríamos de paixão. Uma ação produzida por timos, disse ele, não pode ser atribuída às intenções prévias maliciosas, caso deva a uma explosão de paixão. Platão, conforme já vimos, disse nas leis que nenhuma alma pode defender o direito sem timos, sem indignação, sem ira. Mas passa imediatamente a dizer que, mediante esse mesmo timos, o homicídio pode ser cometido. E que, para ser mantido no seu lugar apropriado, timos deve ser disciplinado e castigado. As definições platônicas dizem que timos é um impulso violento sem raciocínio. Aristóteles não aceita esta definição, não quer fazer uma separação completa entre timos e razão, mas oferece um quadro vívido. A ira, diz ele, realmente dá ouvidos à razão, mas escuta erroneamente, como um servo que sai correndo na sala antes de seu senhor ter completado as suas ordens. Ética Nicoma, cita Aristóteles. Timos é uma qualidade grandiosa, mas precisa ser dominada com mão forte. A natureza de timos para o bem e para o mal pode ser melhor vista na derivação que os gregos lhe atribuem. Aristóteles fala do calor e da velocidade da sua natureza. Os gregos o derivam do verbo tinen, que significa ferver. Timos deriva o seu nome, escreve Platão, do enfurecer, ferver da alma. Basuínio, usando uma outra metáfora, descreve-o como a embriaguez da alma. Ora, é exatamente esta qualidade que dá a timos a sua característica especial e que distingue da palavra orge, que usualmente traduzida por ira. Orge é, por exemplo, a palavra que Paulo usa para a ira de Deus. O aspecto característico de timos é que é muito violento, porém breve. Jeremy Taylor chamou timoi, o plural, das iras fortes, porém passageiras. Os estoicos definiam timos como o início da raiva. Diógenes Laércio cita. Em contraste com orge, que Cícero definiu em latim como ira inveterata, uma ira que se tornou inveterada. Amônio disse que timos é proskairos, temporário, momentâneo, ao passo que orge é polikroros, de longa duração, acalentando a lembrança do mal. Timos, diziam os gregos, é como fogo de palha, que rapidamente produz uma chama alta e com igual rapidez apaga-se
esgota-se o combustível. Timos, portanto, não é ira acumulada há muito tempo. É o fogo ardente do mau gênio que se incendeia em palavras e as ações violentas que se apaga com igual rapidez. Finalmente, examinemos Timos conforme Paulo emprega o termo. Em Romanos 2,8 emprega-o para a indignação de Deus. A ira, orge, e a indignação, timos, aguarda aos que perturbam a paz. Teme que achará Timos na igreja aflita e perturbada de Corinto. 2 Coríntios 12:20. A amargura, a cólera, a ira, a gritaria, as blasfêmias, as malícias devem ser totalmente postos de lado, diz Paulo em Efésios 4:31. A ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena são os pecados dos pagãos e o cristão deve eliminá-los da sua vida. Colossenses 3:8. Timos, o mau gênio exclusivo, é algo que deve ser banido da vida cristã. Muitas pessoas têm clara consciência de que possuem mau gênio, e muitas delas alegam que não podem evitá-lo, esperando dos outros que o aceitem e perdoem as suas explosões de ira. O Novo Testamento deixa bem claro que semelhantes demonstrações de mau gênio são manifestações pecaminosas pelo fato de o homem ainda estar preso aos baixos instintos da sua própria natureza. É bem possível que semelhante pessoa nunca tenha plena consciência de como está ferindo os outros e produzindo uma situação de convívio muito difícil, devido ao fato de romper como fogo sobre a palha e depois se esquecer. Pensa que os outros devem ter igual capacidade para esquecer da dor que ele os infligiu. Que essa pessoa possa se lembrar de que semelhantes demonstrações de mau gênio são pecaminosas e que o único modo de vencê-las é mediante o poder do Espírito Santo no coração. Ao mesmo tempo, ninguém quereria banir toda a ira da vida. Há 12 ditos no Novo Testamento. Ao dito de Jesus, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá, tiver timos com seu irmão, estará sujeito a julgamento. Mateus 5:22. A cláusula ressalva, sem motivo. Não está nos melhores manuscritos e é corretamente relegada a colchetes na Almeida Revista Atualizada. Por outro lado, Paulo escreve, irai-vos, tenhais timos, mas não pequeis. Efésios capítulo 4, versículo 26. Onde se acha o elemento que transforma o poderoso veneno da ira em remédio útil? A resposta, em linhas gerais, é a seguinte. A ira, que é egoísta, que provém do orgulho, da sensibilidade devida, para com os seus próprios sentimentos, é sempre e invariavelmente errada. A ira que visa o bem dos outros, que é purificada quando nós vemos uma injustiça, que nos traz indignação pelo passar por situações difíceis de outra pessoa, como um pobre que não tem o que comer, frequentemente pode ser uma arma usada por Deus. Todavia, as explosões de ira, o pavio curto, são obras da carne e devem ser totalmente esquecidas e banidas da vida do cristão. Retomemos, pois, a próxima palavra para que nós continuemos no nosso estudo. As demonstrações e as aparições das obras da carne, a natureza decaída do ser humano, que Paulo lista tão bem na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21. Vamos à próxima palavra. A próxima palavra é a palavra eriteia, que significa facções, pelejas, discórdias, separar-se em partidos. Vamos ver. Eriteia, facções, pelejas, discórdias, separar-se em partidos. Na Almeida Revista Atualizada,
aparece a palavra eriteia, traduzida como Pelégios, Almeida Revista e corrigida como discórdia. Na Bíblia de Jerusalém, como discussões. Na Bíblia em linguagem de hoje, em separação de partidos. Na Bíblia havia um esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, para o seu grupo. Em outras traduções, ocorre da palavra como contenda, espírito partidário, desavenças e sentimento ou postura egoísta. As numerosas e variadas traduções desta palavra demonstram a incerteza do seu significado. No entanto, fica bastante claro o que ela quer dizer, de modo geral. Descreve uma atitude errada na realização de um serviço e na detenção de um cargo. No grego secular, a palavra, com seu verbo correspondente, tinha dois sentidos. Eritos é o trabalhador diarista. Eriteustai, o verbo é trabalhar por contrato. Eriteia, ou eriteia, é o trabalho contratado. Ou seja, foi pago para fazer algo em específico. A palavra pode ser usada no sentido sem o menor mau sentido, nesse contexto sem o menor mau sentido. Vemos, por exemplo, que em Tobias, que Ana ganhava dinheiro com um trabalho feminino, ou seja, com seu eritós, né? Todas essas palavras simplesmente têm conexão com o trabalho em troca de pagamento. Mas a distância entre trabalhar por pagamento e trabalhar somente por pagamento, repitamos, mas a distância entre trabalhar por pagamento e trabalhar somente por pagamento, ou trabalhar sem outro motivo do que ver quanto a pessoa pode ganhar, não é muito grande. A palavra, portanto, pode descrever a atitude do homem ou da mulher que não tem consideração pela prestação de serviço, nenhum orgulho no artesanato fino, nenhuma alegria no seu trabalho, e que se ocupa em qualquer trabalho visando somente aquilo que ela ganha para si, um sentimento egoísta. Aristóteles fala desse verbo, eriteustai, como alguém que busca angariar votos para si. É o serviço de um político mesmo, de alistar atividades e práticas que possam levá-los a algum ganho pessoal. Por trás disto há algo da mesma ideia que se liga ao primeiro significado da palavra, tal qual se via motivos eleitorais, né? Fazer algo para poder captar a pessoa e levá-la a aquele ponto que o seu partido, o seu desejo, a sua intenção pessoal de poder o leva. Sendo assim, a palavra descreve a atitude do homem que está no emprego público ou em qualquer trabalho visando as vantagens que pode usufruir. O motivo não é tanto o lucro material ou financeiro, mas o prestígio, o poder pessoal. É uma dedicação egoísta a seus próprios interesses. Paulo usa a palavra 4 vezes. Em Romanos 2,8 fala daqueles que são voltados para a eriteia, aqueles que são dominados pela eriteia e desobedecem à verdade. Contrasta-os com aqueles que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, a honra e incorruptibilidade. E fica bem claro que não se trata de glória e honra humanos ou humanas. Em 2 Coríntios 12, versículo 20, usa no tocante aos pecados que receia achar
em Corinto, ligando-a a invejas, a ira, porfia, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Em Filipenses 1,17, usa no tocante àqueles cuja proclamação do Evangelho o fazem tendo como motivo principal a concorrência com o apóstolo, aqueles cuja pregação visa frustrar a glória de Cristo. Em Filipenses 2,3, conclama os filipenses a fazerem com que a eriteia e a soberba possam ser colocadas de lado, e demonstra que Cristo esvaziou-se de tudo, de toda a sua glória, por amor aos seres humanos. Esses usos relevantes para fixar o significado que Paulo atribuía à palavra. Deve ser notado que 3 das 4 ocorrências aparecem em contextos nos quais o problema principal acha-se nos partidos em mútua concorrência dentro da igreja. A igreja em Corinto estava dividida em partidos concorrentes entre si. Na igreja em Filipos, a pregação se tornara em um meio de diminuir a Paulo ao invés de proclamar a Cristo. Em Paulo, a palavra denota claramente o espírito de ambição e rivalidade pessoais que tem como resultado um partidarismo que considera o partido acima da igreja, acima de Cristo, acima do reino. Semelhante motivação já seria bastante ruim no mundo, mas é uma tragédia quando invade a igreja. Mas é exatamente isso que acontece. Há aqueles cuja obra na igreja visa exaltar sua própria proeminência e importância, e que ficam amargamente decepcionados quando não recebem a posição e as honrarias que acreditam ter merecido. Há aqueles, por mais cruel que pareça ser essa declaração, que trabalham em comissões e juntas porque estes são o único lugar no mundo onde podem aparecer e ser alguém. O serviço deles não parece ser voluntário e é um meio de gratificar um desejo de poder que eles têm. Além disso, há aqueles membros da igreja, o pior tipo deles, que realmente planejam e fazem intrigas para apoiarem uma política ou outra de uma determinada liderança qualquer. É bem possível que estejam mais interessados em obter o triunfo da sua política do que o bem-estar geral da igreja. Não é impossível ouvir debates prolongados nas reuniões da igreja, onde a preocupação não visa tanto a missão do corpo de Cristo, quanto o triunfo de algum partido, de alguma ideia, de alguma ideologia, de algum grupo, ou até mesmo de alguma pessoa. Há uma só resposta para tudo isso. Enquanto Cristo ficar no centro da vida do indivíduo da igreja, a eteia, a contenda, a facção, a peleja, a discórdia, o partidarismo, a ambição pessoal, a rivalidade partidária não poderá sequer começar a aparecer. Mas quando Cristo for removido do centro e as ambições políticas de qualquer homem se tornarem o centro, certa inevitavelmente eriteia começará então a reinar no meio do povo de Deus. A competição pessoal invadirá a igreja, perturbará a paz dos irmãos, fará com que a comunidade cristã vire, na verdade, inúmeros feudos, onde lideranças cheias de inveja, ciúmes, e buscando sempre o embate, a eres, a luta, sobrevirá sobre o povo de Deus. Deste modo, gostaria de conclamar a você, meu irmão, a você, minha irmã, que possa se livrar destas obras da carne, da eres, da luta, dos zelos, do ciúme amargo, rancoroso,
que lhe leva ao fítomos, à inveja, ao desejo infundado, inescrupuloso de ver o sucesso do outro decair. E que essa hereteia, esse espírito de partidarismo, possa sumir da vida do povo de Deus. E nós possamos falar da mesma forma que João, o Batista, falou ao ver Jesus: é necessário que ele cresça e eu diminua. É este o espírito do cristão: sempre enaltecer e exaltar o seu irmão. E nunca se colocar como superior a quem quer que seja. Essas obras da carne, como nós veremos ainda nas próximas aulas, vem minando e vem fazendo com que muitas pessoas se afastem do reino de Deus. Porque o grande sinal dos servos de Cristo, que de fato são discípulos de Jesus, não são o proclamarem as suas palavras, não são o se constituírem em igreja organizada, não são o desejar atravessar os mares e os oceanos e proclamarem o Evangelho. Na verdade, o grande sinal de que uma pessoa de fato segue a Cristo é, conforme Jesus disse no Evangelho de João, a expressão do seu amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, pelo amor que demonstram vocês uns para com os outros. É isso que Cristo quer que nós façamos. O nosso amor uns pelos outros é que de fato fazem com que nós sejamos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Vamos ler o texto na Nova Almeida atualizada. João 13:35, que diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O amor é a marca do cristão. O cristão que tem amor não vive a hereteia, as pelejas, as facções, as lutas, as dissensões e o partidarismo. O cristão que tem amor não vive de modo algum o timos, a ira, as explosões de raiva que fazem com que relacionamentos sejam quebrados. Cristão que tem amor não vive zelos, o ciúme doentio e o fítomos, a inveja. Nem vive a eres, a luta, a contenda com quem quer que seja. Pelo contrário, cristão que é cristão vive em amor, demonstra Cristo 24 horas da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a esperança e o amor. Sabendo que Paulo elegeu na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, o amor como sendo a maior das virtudes do cristão nesta terra. Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Amém. Até a próxima.